Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Aniele Hegermann, sou coordenadora de operações na Licitar Digital e vamos falar hoje, neste webinário, sobre as estatais, empresas públicas que são regidas pela Lei 13.303 de 2016. Para falar desse assunto, eu tenho aqui comigo hoje no estúdio um grande amigo que tem larga experiência trabalhando com licitações nessa legislação especificamente, o Felipe Ansalone. Felipe, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Obrigado, Aniele. Obrigado a todo o time da Licitar. É sempre um prazer participar de eventos, webinários junto com o time da Licitar, ainda mais sobre um assunto tão relevante que é abordar a realidade das contratações das estatais. Eu já trabalho com licitações há cerca de 18 anos aí, já fui servidor público do Estado, de diversos órgãos, e a gente atua bastante na realidade das estatais, seja assessorando algumas estatais a realizarem suas próprias contratações, seja assessorando também empresas privadas que participam de contratações, de licitações de estatais. Então, vamos trocar experiências aí, casos concretos, para podermos conversar sobre essa legislação tão importante. Ótimo, Felipe, muito obrigada por estar aqui hoje. Eu estou com a expectativa altíssima, porque esse assunto é muito relevante e muito pouco falado, né? E a gente sabe que as licitações regidas pela Lei 13.303, além de numerosas, são vultuosas. Então, nós precisamos ter um olhar especial para essas oportunidades, né? E ficar atento para poder traçar as melhores estratégias enquanto fornecedor e enquanto ente público também. A gente está falando aqui da necessidade de gerir bem esses processos, né, para poder atingir a finalidade, né, a finalidade pública aqui de comprar pelo menor preço do melhor fornecedor, né? Sim. Então, Felipe, para a gente começar aqui o nosso webinário, a gente já mencionou que existe uma legislação específica para as estatais, né, uma legislação de 2016. Uhum. Eu queria trazer um pouco sobre a realidade dessas empresas. Qual que é a realidade da estatal? Né? Quais são as principais peculiaridades que a gente percebe ali, principalmente quando a gente faz comparação com outros entes que fazem licitação? O que você tem a trazer para a gente poder criar o panorama, né? Qual que é a realidade das empresas estatais hoje? Legal, muito boa essa primeira pergunta. A principal ponto de diferenciação das estatais é que elas são órgãos públicos, né? Seja como sociedade de economia mista, seja de empresas públicas, mas que elas atuam em segmentos de mercado, seja no setor bancário, seja no setor de infraestrutura, de energia, de saneamento. Então, esse é o principal diferencial delas. Elas desempenham atividades de extrema relevância para a nossa sociedade, muitas vezes concorrendo com pouquíssimos outros agentes econômicos ou nenhum, até mesmo em situações de monopólio, e em contrapartida, algumas vezes atuando em segmentos extremamente competitivos, como o caso do setor bancário. Então, elas precisam ser empresas, né, que vão atuar, que terão uma dinamicidade própria, uma dinamicidade de mercado, mas ainda assim regulamentadas, fiscalizadas pelos órgãos de controle, como o caso, por exemplo, do Tribunal de Contas da União. Por isso, o dever de licitar. Super interessante a sua colocação, Felipe. A gente conseguir entender o cenário dessa empresa é importantíssimo, tanto para quem vai fornecer, quanto para quem eventualmente vai prestar um serviço para essas empresas, né? Quando a gente fala de licitação, primeira coisa que a gente precisa pensar é no planejamento, Sim, né? É a fase que antecede, é o nascimento da compra que vai ser realizada, né? sim. Da aquisição que vai ser realizada. Em relação à fase de planejamento das contratações, nós temos alguma peculiaridade a citar? Como que é o histórico dessas entidades com planejamento? Já fazem há mais tempo? Isso é novidade? O que você traz para a gente a respeito do planejamento?
Legal, muito boa essa pergunta. Essas entidades, esses órgãos, né, eles fazem sim uma atividade de planejamento bastante interessante. Até mesmo porque muitas das suas licitações são licitações extremamente técnicas, onde a atuação da área técnica ela tem um papel fundamental no desenho do termo de referência, no desenho do mapa Uhum, de riscos, na estruturação posteriormente da matriz de riscos que vai ser uma cláusula contratual. Então, veja, Aniele, alguns dos instrumentos que hoje nós temos muito consolidados na 14133, como é o caso do mapa de riscos, da matriz de riscos, como é o caso do estudo técnico preliminar, por exemplo, eles já são utilizados pelas estatais há bastante tempo. Já existe um bom know-how, um amadurecimento de processo de utilização, até por causa do nicho bastante especializado dessas estatais, e temos também bastante jurisprudência, principalmente por parte do Tribunal de Contas da uhum, União, a respeito desses artefatos. Então, sem sombra de dúvidas, ainda que a 14133, na lei, ainda que a lei das estatais, né, não seja tão minuciosa em relação à etapa de planejamento como é a 14133, essa etapa, essa fase de planejamento, ela é essencial em qualquer estatal. uhum. Não, perfeito, Felipe. Avançando, né, e ainda falando ao mesmo tempo da parte de planejamento, em relação ao termo de referência, né, importante destacar, inclusive, pessoal, que para a gente estar aqui hoje, foi feita uma pesquisa com a nossa base de clientes, em especial as estatais e os fornecedores de estatais que utilizam a plataforma Licitar Digital. E essa pergunta de termo de referência, Felipe, ela que eu vou te fazer agora, ela foi uma das mais solicitadas, inclusive, né? Uhum, Então, por isso que a gente vai falar nesse momento sobre o termo de referência e a elaboração dele em si. Isso uhum. faz parte da fase de planejamento, Sim. né? Mas dentro do contexto das estatais, como que é tratado esse termo de referência por eles? Ótimo, essa pergunta é muito importante. E aí, até para poder respondê-la, a gente tem que levar em consideração o que são as estatais, principalmente essas maiores que chamam mais atenção, e o nível de especialização técnica que essas estatais têm. Uhum, Veja, Aniele, quando a gente pensa em estatais de grande porte, né, como o caso de uma CEMIG, de uma Gasmig, Petrobras, Banco do uhum, Brasil, Caixa Econômica Federal, a gente tem áreas técnicas, áreas de negócio extremamente grandes, uhum, complexas e que têm especificidades de contratação também extremamente complexas. E é claro que o setor de compras, o setor de licitação dessas estatais, ele não conseguiria comprar produtos de qualidade sem o apoio fundamental dessa área técnica, ajudando a delimitar o termo de referência. Então, essa lógica que hoje a gente conhece da 14133, da área técnica estar de mão dadas na fase de planejamento para a boa concepção do TR, isso nas estatais é ainda mais presente. Porque alguns produtos na área de infraestrutura, na área, por exemplo, pensa em uma usina, uhum, pensa lidando com produtos químicos extremamente técnicos aí, tóxicos, uhum. que afetam o meio ambiente. Isso é um papo extremamente especializado que requer uma atenção muito grande, que precisa ser muito bem detalhado no termo de referência, tanto em relação às especificações dos Uhum. requisitos, que é onde estará no TR, como também na modelagem da qualificação técnica, na habilitação, que será fundamental durante a etapa de seleção do fornecedor. Perfeito. Então, a realidade de ter a área técnica próxima, né, envolvida profundamente no planejamento é o que a gente encontra na grande maioria das estatais. Com certeza. Sim. Fundamental, fundamental isso, né? Avançando, Felipe, vamos falar agora do plano de contratações anual, né? O Uhum. nosso apelidado PCA, né? Como que acontece?
a elaboração dentro das estatais? E quais são os desafios que as estatais enfrentam para a elaboração do plano de contratação? Legal você trazer isso, né? Porque não se trata de uma exigência expressa da 13303. E foi uma pergunta bem reforçada aqui pela nossa audiência, né? Legal. Mas veja, faz todo o sentido que as estatais tenham esse planejamento das suas contratações, essa organização das suas contratações, até porque são empresas que têm uma forte questão orçamentária, o orçamento delas é muito forte e muitas vezes, como elas têm produtos que são muito afetados pelo dólar, por insumos Uhum, que são precificados em moeda estrangeira, até mesmo a época em que se compra, né, isso acaba sendo muito oportuno para elas. Então, é muito importante, né, que haja essa atuação. Você vê, por exemplo, algumas estatais aí que trabalham com água, que trabalham com energia, a própria questão das chuvas, o nível de água dos reservatórios, sim, das hidrelétricas, isso influencia diretamente o negócio delas. Tá? Se é uma época que o país, a região está passando por mais chuva, é uma uhum, época de maior seca, se vai precisar de mais produto químico licitado, menos produto químico para tratar a sim, água. Então, esse comportamento do tempo, essas sazonalidades, que no nosso caso, né, por exemplo, é influenciado pela época do ano, influencia o planejamento geral da empresa e o planejamento geral das contratações. uhum. Então, o PCA, ele é muito importante para a estruturação desses negócios e muitas dessas empresas, elas têm o PCA previsto nos seus próprios regulamentos. Talvez não exatamente com esse nome, mas Uhum. com a lógica construtiva do plano de contratações anual praticamente idêntica àquilo que a gente conhece da 14133. Muito interessante essa sua observação em relação ao nome, né? Sim, A gente precisa tentar que não necessariamente a nomenclatura vai ser essa, sim, né? E acho que para o fornecedor ficar atento ao PCA significa planejar os produtos e serviços que ele vai ofertar, né? sim. Então, E entender também essa dinâmica, as estratégias de aquisições da estatal é muito uhum, importante também. bem interessante. Quando a gente fala do PCA, Felipe, as estatais elas precisam também de ferramentas para poder elaborar esses planos, né? E isso tudo atrelado ali à lógica até do histórico de contratações que elas fizeram, Uhum, né? E essa preocupação ela existe aqui na Listar Digital, né? De forma que hoje a Listar oferta um módulo para a elaboração dos planos de contratação anual, né? Que podem ser utilizados pelas suas clientes estatais. Eu gosto sempre de frisar, né, que por mais que o nome possa não ser esse, mas o módulo ele vai otimizar essa criação de um plano para as contratações do ano seguinte. sim. Então, importante destacar. Passando aqui para o nosso próximo ponto, Felipe, eu quero falar de algo que eu sei que você ama. Eu também tenho meu coração junto a esse procedimento auxiliar, né? E que foi uma grande pergunta, o pessoal pediu para a gente tratar bastante desse tema, que é o credenciamento perante as estatais. Uhum, Né? A gente sabe que expressamente a Lei 13.303 não traz a figura do credenciamento, mas que as estatais inovadoras como são, né, quase uhum, que pela sua essência e pela sua natureza, a gente sabe que são entes que praticam a inovação e a disrupção no cenário de compras públicas com maior frequência, elas podem fazer uso do credenciamento. uhum. Então, agora, Felipe, eu queria te deixar com bastante espaço, uma pergunta bem aberta. Eu sei que você gosta muito de falar desse tema, mas vamos trazer aqui para a nossa audiência como que funciona essa questão do uso do credenciamento dentro das estatais, né? Legal. Então vamos começar aí pela própria lei. Se a gente abrir a 13.303 e procurarmos lá pelo Instituto do Credenciamento, pelo procedimento auxiliar de credenciamento, nós não iremos encontrar. No entanto, felizmente, o Tribunal de Contas da União já há algum tempo decidiu e consolidou
que as estatais podem também utilizar desse procedimento auxiliar, podem trabalhar com o credenciamento. E Uhum. muitas já fazem isso há bastante tempo, ainda que sem essa previsão expressa. Ah, mas aí como é que faz? Um credenciamento sem regra? Não. O lugar, o local onde as estatais normatizam os seus parâmetros para trabalhar com o credenciamento é nos seus regulamentos próprios. Daí já vamos deixar uma dica para todos que estão começando agora a trabalhar com os estatais. Existem diferenças significativas entre os regulamentos das estatais, tá? Então, às vezes, você tem estatais de um mesmo segmento, por exemplo, segmento bancário, tá? Estatais federais, mas que têm diferenças das suas formas de contratação, dos seus regulamentos muito significativas. Então, Uhum. se você participa de uma licitação de um banco A, de um banco B, ambos federais, ambos estatais, não significa que elas são iguais. Regulamentos diferentes, regulamentos distintos, mudanças significativas, Uhum. o que justifica aí. E o credenciamento, ele é um dos instrumentos, um dos procedimentos mais dinâmicos à disposição dos compradores públicos. Sejam eles compradores de estatais, dos órgãos públicos da administração Sim. direta, seja até mesmo de entidades do Sistema S. E o que o TCU nos sinaliza cada vez mais é que o credenciamento ele pode ser utilizado de maneira muito fértil, de maneira estruturada, em prol de um objetivo maior, que é Uhum. comprar bem, comprar com celeridade, comprar com transparência, como a própria ferramenta da Licitar permite. Nossa, perfeito, Felipe. Avançando sobre o nosso tema, um ponto que foi muito trazido foi a parte de gestão de contratos, Sim, né? Eu acredito que gerir contratos é uma dificuldade que não é privilégio das estatais, sim. né? Mas faz muito parte da realidade hoje. Uhum. O que que você tem a trazer para colaborar, para contribuir com esse cenário desafiador? Eu costumo dizer que das fases da contratação pública, planejamento, seleção do Uhum. fornecedor, gestão e fiscalização de contratos, a gestão e fiscalização de contratos com certeza é a mais A mais complexa, difícil, a isso mais mesmo. difícil. É, E na realidade das estatais, a lógica é exatamente a mesma. E aí, Uhum. de novo, tem algo que precisa ser bem compreendido em razão da complexidade técnica dos objetos que essas estatais contratam. Então, às vezes a gente fica no nosso órgão público pensando assim, nossa, hoje eu vou ter que fazer o recebimento, às vezes, de um material escolar, vou ter que fazer um recebimento, às vezes, de um material de expediente. Uhum. Ah, às vezes, numa estatal, você vai ter que fazer o recebimento, a fiscalização de uma usina hidrelétrica. Uhum. O que por si só é um objeto extremamente vultuoso, Complexo, né? complexo, multidisciplinar, Sim. que envolve diversos profissionais, diversos agentes econômicos aí, envolve muitas questões de risco também Uhum. operacional, com vidas humanas, impactos ambientais, onde o acompanhamento técnico, o acompanhamento econômico, aquela fiscalização mais precisa, ela é fundamental. Então, a fiscalização dos contratos em qualquer órgão público, em especial nas estatais, ela é uma etapa imprescindível, tá? Que deve ser acompanhada realmente por gestores cada vez mais capacitados, cada vez mais especializados e que tenham recursos também, inclusive de tecnologia da informação para poder trabalhar. Tenham bases de dados, tenham ferramentas necessárias Sim. para fazerem boas fiscalizações. Eu observo muito, Felipe, que atualmente o recurso tecnológico, além de ser pouco explorado, em alguns momentos ele é pouco acessível, Sim, né? Então, como os clientes da Listar Digital, eles têm acesso a ferramentas como BIs, com concentração de informações, multiplicidade de relatórios, eu me pergunto como que alguém sem isso consegue fazer esse formato de sim, gestão. sim, Já é difícil com os recursos, né? sim. Imagina sem eles. É verdade, é quase que um mundo analógico aí Exato. que muitas vezes muitos gestores têm que
manusear, gerir Uhum. objetos complexos, sendo que não precisa disso, né? A tecnologia está aí, tecnologia moderna está acessível, basta escolher um bom fornecedor de tecnologia, como o caso da Licitar, por exemplo, para Obrigada. facilitar a vida. A gente precisa trabalhar com dados. Sim, Você nunca vai conseguir gerir volume se sim, você não tiver um bom tratamento dos seus dados, né? verdade. Isso para mim é fato. Bom, Felipe, avançando aqui, vamos falar um pouquinho sobre a disrupção, sobre a inovação. Uhum, Esse tema que também nos afeta muito, né? E que a gente, como plataforma de licitação, levanta a bandeira da necessidade de inovar. Sempre que a gente pensa em inovação, a gente pensa em estatal. uhum. Por quê? O que que tem nesse DNA das estatais que as aproxima tanto da inovação? Eu diria que é começar pela própria pesquisa. Isso é algo fundamental. Quando você pensa que você tem no nosso país algumas estatais que têm um ambiente de pesquisa, inovação, Uhum, desenvolvimento de novos produtos de negócio também, isso é espetacular. Como é o caso da Petrobras, como é o caso da Embrapa, enfim, uhum, né? A gente tem áreas de pesquisa, desenvolvimento, uhum. experimentação, laboratórios práticos que são fundamentais e que agregam valor. O caso da Gasmig também. São áreas de negócio extremamente técnicas, onde se está a todo momento construindo o próximo passo do futuro, né? Como a Sim. sociedade vai melhorar, como a sociedade vai ser mais eficiente, como a gente vai gerir melhor os nossos recursos, né, naturais que são tão escassos, e a gente tem muitas estatais que Uhum. trabalham diretamente na gestão de recursos naturais que são cada vez mais escassos e que podem a todo momento serem agredidos, né, provocar grande impacto no ambiente onde a sustentabilidade é algo inexorável. Sim, sim. Então, é muito importante essa preocupação, esse desenvolvimento, e assim, com certeza a gente tem estatais extremamente disruptivas, e a área de compras, a área de licitação dessas estatais não pode Precisa se acompanhar, né? precisa acompanhar, não pode ficar para trás, porque senão o próprio negócio fica para trás. Com certeza. E as estatais, elas, de certa forma, competem com a iniciativa privada, Sim, né? verdade. Que tem menos regras, né? Tem muito mais facilidade de fazer compras e aquisições. Então, realmente, a área de compras de uma estatal precisa estar antenada e seguindo esses movimentos da própria empresa, né? Verdade, elas Muito têm que importante. acompanhar tudo, desde o desenvolvimento de um aplicativo de Uhum, banco daquela estatal, até mesmo a contratação de objetos extremamente tradicionais, como material de expediente, sim. material de escritório ali, como a aquisição de produtos muito disruptivos ligados a Uhum. petróleo, gás e energia. Então, são áreas fundamentais fantásticas. Felipe, falando sobre as regulamentações, né, que a Sim. gente sabe que a 13.303 é a lei federal, né, mas Uhum, que a partir dela as estatais constroem as suas próprias regulamentações. perfeito. Essas regulamentações, via de regra, pela sua experiência, elas exploram esse ambiente de inovação? Algumas sim. A gente tem bons exemplos aí, alguns regulamentos que, inclusive, já estão sendo constantemente atualizados, o que é algo fantástico. Uhum, Vamos lembrar que a 13.303 ela é uma lei de 2016. sim. Em um primeiro momento, a lei estabeleceu que todas as estatais deveriam regulamentá-la num prazo de 2 anos até 2018. Então, vamos dizer assim, houve um primeiro movimento de Uhum, regulamentação, uma primeira onda de regulamentação por parte dessas estatais. Agora, em 2024, a gente está passando por uma onda, né, onde algumas estatais às vezes já estão na segunda, terceira, quarta revisão dos seus regulamentos próprios de muito mais licitações, maduro, né? muito mais maduro, já aprenderam com erros, já aprenderam com jurisprudências, Uhum, tem que se adaptar também, porque o negócio, o ambiente de negócios do mercado onde elas atuam, é um ambiente muito mais dinâmico, muito sim. mais volátil, que circula muito mais dinheiro. Entrada de tecnologia, entrada de novos players, questões de recursos naturais. Uhum, Então,
é muito interessante avaliar a progressão, a evolução desses regulamentos e perceber que, como as estatais compram em 2024, Uhum. não é como elas compravam em 2016. E quando elas comprarão em 2026, 2027, né, será ainda mais diferente do que agora. Isso é fantástico e acompanhar a evolução desses regulamentos é algo que força que as próprias plataformas, os próprios gestores, as próprias empresas, elas acompanhem essa Com dinamicidade de certeza. inovação e disrupção. Com certeza. A nossa preocupação é tão grande nesse sentido que hoje na Listar Digital, a plataforma ela é 100% configurável, né? O Legal. nosso cliente estatal, ele consegue, de fato, ditar no sistema as regras dele, conforme Sim. a sua regulamentação, e de uma forma muito flexível. Porque se a regulamentação mudar, o que a gente espera que aconteça, na Sim, verdade, sim. isso é o pressuposto para a inovação em compras públicas, é Uhum. uma atualização de regulamentação, o sistema, a plataforma de compras tem que acompanhar, E a né? lei das estatais tem um ponto central que é interessantíssimo nesse sentido. Será que a gente precisa ter modalidades licitatórias? Não necessariamente, Não né? necessariamente. A lei das estatais não possui aquelas Uhum. modalidades tradicionais que a gente está acostumado com o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão. Ela não tem isso. É bem verdade que algumas estatais preferiram nos seus regulamentos estabelecer, fica a Adotar critério dela, procedimentos similares, né? adotar procedimentos similares àquilo que a gente conhece como é, O pregão, a modalidades dispensa. licitatórias, dispensa, enfim. Uhum. Mas isso não foi uma exigência do nascedouro, né, do plano inicial da 13303, Sim. tá? Isso eu acho que é algo muito próprio, muito peculiar dessas estatais, que vai justamente nesse sentido de que elas têm que ser Uhum. ágeis, elas precisam ser de mercado, elas precisam ser dinâmicas e inovadoras Sim. independentemente do nome que vai se dar ao procedimento de disputa de De compra que ela fornecedores. vai utilizar. Isso é verdade. Felipe, eu queria te perguntar de uma forma bem abrangente, né? Pela sua experiência, o que que te vem à mente que é peculiar, que é diferente dentro de uma estatal? A gente até tem outros vídeos, né? Para quem der uma busca aqui no YouTube, vocês vão encontrar outros vídeos aqui da Listar Digital, junto com o Felipe, falando sobre estatais, onde vários pontos já foram colocados, né? Mas, para a gente acrescentar nesse aqui também, a gente já falou sobre a possibilidade de múltiplos vencedores em itens, sobre as peculiaridades do cadastro de fornecedores junto a uma estatal. Você consegue pensar em outro ponto relevante e diferente que as estatais apresentam na sua área de compras para a gente comentar? As estatais são um campo extremamente fértil aí, né? Eu acho que esse ponto que a gente mencionou há pouco, do fato de não ter modalidades, é um ponto relevante. Um outro ponto Demais, demais, é verdade. que também que eu gosto muito de falar, que a gente já mencionou em outros aspectos aí, é o próprio cadastro de Uhum, fornecedores, né, que costuma ser muito mais rigoroso no caso das estatais, né. Outro ponto também que a gente já mencionou em outras oportunidades aqui pela Licitar, é a questão de às vezes o mesmo item ter múltiplos fornecedores, né? uhum, Você poder até registrar preços com múltiplos fornecedores, com preços diferentes, porque às vezes você tem um produto muito especializado, um uhum, mercado muito restrito de um reagente, de um produto, onde um fornecedor só, aquele que detém o menor preço, uhum. ele às vezes não produz em quantidade suficiente para atender a demanda daquela estatal. Então, isso é algo muito interessante aí que precisa ser pensado, né? Uhum, E as estatais, realmente, elas têm um comportamento muito próprio, elas têm tecnologias muito inovadoras aí, que vale a pena a gente lidar. Na área de tecnologia da informação também, a gente tem estatais que fazem um trabalho fenomenal, espetacular, né?
inclusive do ponto de vista de segurança da informação. Com A certeza. gente está falando de um mundo cada vez mais digitalizado, onde os bancos de dados estão cada vez mais expostos aí a todo tipo de ataque Uhum, e a segurança da informação de dados estratégicos de estatais é algo que jamais pode ser uhum, esquecido aí, inclusive do ponto de vista dos certames dessas uhum. estatais. Então, eu acho que isso é uma outra dica que a gente pode dar. As estatais, elas consomem muita tecnologia e cada vez vão consumir mais tecnologia, o que é uma oportunidade espetacular para empresas desse segmento. Não, perfeito, Felipe. Eu quero te agradecer muito pela oportunidade, né, por hoje estarmos aqui falando sobre as estatais. Espero que a gente tenha conseguido responder as principais dúvidas que foram enviadas aqui pelo nosso público, né? E peço que, caso ainda persistam dúvidas sobre o assunto, fiquem à vontade, podem colocar aqui nos comentários. Nós vamos respondê-las na sequência. E, Felipe, só agradecer, né? O bate-papo foi super interessante. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Agradecer a toda a equipe da Licitar aí, a Niele, a todos os envolvidos. Agradecer pela oportunidade de falar sobre um tema tão relevante, tão interessante, sobre formas de contratações tão diferentes, são aquelas realizadas pelas estatais. Desejar muito sucesso a todos os clientes da Licitar, sejam órgãos públicos, sejam estatais, sejam fornecedores. Vamos ajudar aí a cada vez mais melhorar as contratações por meio da plataforma da Licitar. Obrigada, Felipe. Obrigada a todos que estiveram conosco e até a próxima. Até Tchauzinho. mais, pessoal. Tchau, tchau.